Obrigado, Deus. Bom dia, Deus. Gratidão, nosso eterno Deus Criador, pela vida, pelos meus dias, pelos meus anos, pelas minhas horas, pelos meus segundos, pelos meus minutos, pela vida. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de Ti, que é de Ti. Gratidão, nosso eterno Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pela respiração de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo fogo de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo sopro de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo espírito de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti, pelo fôlego de vida que somos, que vem de Ti, que é de Ti. Todas as palavras são um só significado, é a vida, é Jesus Cristo, pelo ar que respiramos, que vem de Ti, que é de Ti. Obrigado, Jesus, pela vida. Todas essas palavras são significadas. É a vida, é Jesus Cristo. Sem Jesus Cristo não existiria nenhuma espécie de vida e nem a vida humana. Pois quando nada existia, o nosso eterno Jesus Cristo, o Espírito imortal e santo, e único que possui a imortalidade, e único autor da vida desde antes mesmo da existência de todas as reproduções, pois quando nada existia, o nosso eterno Jesus Cristo já era o Criador de tudo, e especialmente da vida, de todas as espécies de vida e da vida humana, né? Tudo o nosso eterno Jesus Cristo criou com o poder da palavra dele. E a vida humana ele criou especial, fez um jardim e construiu uma casa no jardim. Aquela casa do jardim estava sem vida. Quando ele chegou naquela casa do jardim, soprou na narina daquela casa que ele construiu no Jardim do Éden, e aquela casa do Jardim do Éden se tornou uma alma vivente. Então a vida humana foi criada lá. Então todas as vidas de todas as gerações que já existiram nessa terra, de todos e todos, e de todos e todos que existe hoje, e de todos e todos que vai existir até a volta do eterno, mesmo nós sendo reproduzidos pelos nossos pais, reprodução dos nossos pais, a vida foi criada lá no jardim. Daquele único sopro é que todas as vidas veem a existência, né? Todos e todos que já existiram não existem mais, e todos que existem, e todos que vai existir até a volta do eterno. E para o eterno, todos e todos já são existentes. Até as que não existem, as que existem, que vai existir. Porque até os fios de cabelo da cabeça de cada um e de cada uma pessoa que já existiram nessa terra e que não existe mais, estão todos contados. E até os fios de cabelo da cabeça de cada um e de cada uma que existe hoje também estão todos contados. E até os fios de cabelo da cabeça de cada um e de cada uma que vai existir até a volta do eterno estão todos contados também. E o Criador conhece cada um e cada uma pelo nome. Então, para o Criador, não existe morte, não existe derrota, não existe trevas, né? Ele é uma luz muito maior do que a luz que nós pensamos, imaginamos e sentimos. Deus é uma luz inacessível, inexplicável. Aonde ele está não existe treva. Quando ele vir das nuvens, ele vai destruir todas as trevas não existirão mais, e ele trará a existência de todos e todos da vida que não existe mais. E se porventura, quando ele vier, ele alcançar a vida nessa terra, as pessoas que estiverem vivas não passarão pela morte, mas por uma transformação, né? Quer dizer, que também não deixa de ser uma ressurreição, porque a pessoa que tiver 150 anos voltará à sua juventude de 18 anos, com corpo de glória incorruptível, com a mente que nunca mais envelhecerá, um coração que nunca mais envelhecerá, uma carne que nunca mais envelhecerá, e não existirá mais nenhuma espécie de pensamentos negativos, porque o mal já não mais existirá, e não existirá mais nenhuma espécie de doença, porque doença não existirá mais, né? Nem o mal não existirá mais, e nem a morte existirá, porque Deus vai destruir a morte para sempre, e nem velhice, porque as pessoas serão jovens para sempre, e nem tristezas, nem dor, nem depressão, nem opressão, nem medo, nem ansiedades, nenhuma espécie de doença vai existir, e nem tristezas e nem choro, porque isso não vai mais existir, só vai existir alegria, só bênçãos, e nós vamos viver para sempre no paraíso, onde nunca mais vai haver nenhuma espécie de sofrimento, e vai haver vida eterna, e o próprio Senhor Jesus Cristo descerá dos céus para novas terras e conversar com nós, e nós vamos ver o nosso Criador face a face, igual eu estou me vendo na tela desse celular, né? E abraçar o nosso Pai maior, né? Porque o nosso Criador, Jesus Cristo, o Espírito imortal e santo, e único que possui imortalidade, e único que pode nos imortalizar, ou seja, o único autor da ressurreição eterna dos vivos e dos mortos, ele é o nosso Pai maior, porque quando nada existia, ele já era o Criador de tudo.
Então, as nossas vidas devemos a Ele, ao nosso Pai maior, e segundo aos nossos pais que nos reproduziu, né? Por ordem do nosso Pai maior, né? Que é o nosso eterno Jesus Cristo. E quando o nosso eterno Jesus Cristo esteve aqui nessa terra como filho da Virgem, nos ensinou a orarmos a Ele essa seguinte oração. O nosso próprio Pai nos ensinou a orar a Ele essa seguinte oração: Pai nosso que está no céu, santificado, Pai, seja o teu nome. Venha a nós, Pai, o teu reino, e seja feita, Pai, a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu e nos céus. Ao pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre, e perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. Mas não nos deixe, Pai, nós entrarmos em tentação. Livra-nos, Pai, de toda e qualquer estratégia do diabo e dos demônios contra as nossas vidas. E livra-nos também, Pai, toda maldade dos vivos dessa terra contra as nossas vidas. Né? Se o mal vir por um caminho, seja ele físico ou espiritual, que o nosso eterno Criador faça com que o mal bata em retirada pelo mesmo caminho antes que nos enxerga. Porque do nosso eterno Criador Jesus Cristo, dele é o reino, é o poder, é a honra e é a glória para todo sempre, de eternidade a eternidade. Sempre foi e sempre será. Todas essas palavras se resumem em um só significado na vida, em Jesus Cristo. Sem o nosso eterno Jesus Cristo, nada existiria e nenhuma espécie de vida e muito menos a vida humana. Então, gratidão ao nosso eterno Jesus Cristo pela vida.